Podemos começar dando boas-vindas a todos vocês e rogando a Deus que essa aula seja uma bênção e será, né, para as nossas vidas. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Mais uma alegria para nós, às noites de segunda-feira, estarmos juntos para fazer essa leitura da Bíblia que a gente tem já habitualmente feito. Vamos retomar aí a partir do capítulo 24 do livro de Atos. Vamos tentar terminá-lo hoje, quem sabe, né? No capítulo 24, nós já deixamos o Paulo aí transferido, que foi lá da fortaleza em Jerusalém para Cesareia. Houve aquela conspiração lá dos judeus, né? Que chegou ao ouvido do comandante lá da fortaleza, por meio de um sobrinho de Paulo, e havia uma trama, e eles tinham até feito voto, né, com um jejum, que não comeriam enquanto não vissem o Paulo morto. Aí, então, o comandante organizou aí de madrugada um grupo de soldados para trazer o Paulo em segurança para Cesareia. E aí ele está no capítulo 24, aí, né, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos e certo Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Então, eles estão aí diante de Félix, né, o governador da Judéia, e vão apresentar a sua acusação, e, obviamente, aí o Festo vai ouvir o Paulo, né, seguindo as normas das leis romanas, de ouvir o acusado, de dar ao acusado o direito de defesa. E eles fazem aí a acusação muito generalizada, né? Eles começam aí a sua palavra, apresentam aí, né, as suas acusações ao governador. Aí, depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo: experimentamos muita paz e por tua providência reformas são continuamente feitas nessa nação. Está fazendo um elogio, aí, uma cortesia ao Félix. Em tudo e em todo lugar, nós o reconhecemos com toda a gratidão. E, ó excelentíssimo Félix, mas para que não te detenhas muito, peço-te que, em tua bondade, nos ouças por um momento. Cremos que este homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos. Aqui há uma outra forma de se referir ao cristianismo, agora se referindo a ela como uma seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos e nós o queríamos julgar conforme a nossa lei. Mas o comandante lá, né, não havia sido mencionado pelo nome, aqui nós sabemos o nome dele, Lísias, veio e o tirou de nossas mãos com grande violência, ordenando aos acusadores que viessem a ti. Interrogando-o tu mesmo, poderás certificar-te de tudo aquilo de que o acusamos. Então, eles fazem aí uma apresentação, eles falam mais da acusação, eles falam da profanação do templo, mas que foi um equívoco, né? Foi uma invenção dos judeus que vieram da Ásia ali para provocar o tumulto dos judeus de Jerusalém contra o Paulo. Não havia, todo cuidado foi tomado, inclusive até com a aparência, né? Porque o Paulo faz voto, eles rapam a cabeça, eles têm um tempo lá necessário para a purificação, e eles vão fazer a apresentação das ofertas próprias para aquele período, para aquele voto, e aqueles judeus que vieram da Ásia promovem aquele tumulto. E aqui eles estão colocando isso, mas eles não têm, obviamente, fatos
Veja que o acusador aqui, um advogado, né, ele está sendo bastante bajulador com o Félix, e dizendo para o Félix que basta que o Félix ouça o acusado, que ele vai constatar, né, a verdade das acusações, como se o Paulo fosse fornecer, né, provas, ou como se ele fosse apresentar uma concordância com um testemunho desse, que claramente nós vimos foi algo que eles inventaram, né, para alcançar o seu propósito de destruir o Paulo e impedir, né, que o Paulo continuasse evangelizando, especialmente judeus. Aí, depois que eles terminam aí de falar, né, no verso 9, os judeus também concordam na acusação, alegando que essas coisas são assim. Quando o governador lhe fez sinal para que falasse, o Paulo respondeu, ciente de que há muitos anos é juiz sobre essa nação, com bom ânimo faço a minha defesa. E aí o Paulo vai, então, apresentar a sua defesa. Bem podes verificar que não faz mais de 12 dias subi para a Jerusalém para adorar e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem mesmo podem provar diante de ti as coisas de que agora me acusam. Mas declaro-te que segundo o caminho, aí ó, a forma mais corriqueira de se referir à fé cristã, a que chamam de seita, sirvo o Deus de nossos pais e creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, aqui, o termo seita foi usado num tom pejorativo aí pelo advogado, né? Por isso que o Paulo fala, aqui se referem seita, e logo depois ele passa a fazer uma conexão da fé cristã com a história judaica. Então, para dizer que essa não é uma seita criada, forjada, formada, mas ela tem uma fundamentação na própria literatura dos seus acusadores, né? Então, é interessante essa forma do Paulo apresentar a sua defesa. Ao mesmo tempo que ele defende a si mesmo, ele também defende a fé cristã. Ele indica que a fé cristã não é algo novo, mas é algo que está alicerçado na própria experiência, na história e na literatura religiosa dos judeus, daqueles que o acusam. Por isso, procuro sempre ter consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas a Deus, ocupado com essas coisas. Veja, ele não estava agitando, não estava causando tumulto, pelo contrário, ele estava numa missão, né, trazendo donativos, trazendo ajuda para a sua nação. Ocupado dessas coisas, alguns judeus da Ásia me acharam já purificado no templo, então não estava contaminando o lugar santo, não em aglomerações nem em tumultos, o que fazia parte da acusação deles. Eles é que deviam comparecer diante de ti e acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que aqueles que aqui estão digam que crime acharam quando compareci perante o Sinédrio, a não ser acerca dessa única palavra que exclamei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado por vós. O Paulo, então, diz que no julgamento do Sinédrio, o Sinédrio não foi capaz nem de confirmar as acusações, muito menos de condená-lo. E que o que enfureceu parte da liderança religiosa do Sinédrio e que motivou que eles fizessem essas acusações contra Paulo não foi uma condenação, mas foi o fato de que, vocês se lembram, Paulo, sabendo que o Sinédrio era formado por saduceus e fariseus, ele adotou na sua defesa
o discurso acerca da ressurreição. Né? E aí dividiu o sinédrio, e são os saduceus furiosos com o discurso do Paulo que vão encabeçar aí esta acusação contra ele. E aqui ele está fazendo exatamente essa afirmação na sua defesa perante Félix. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísias chegar, decidirei a vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo fosse detido, mas fosse tratado com brandura, permitindo que os seus amigos o servissem. Então, Paulo vai ficar preso, mas numa condição assim bem amena, né? Ele vai ter permissão de continuar o seu ensino, vai ter permissão de receber pessoas, né? E ele vai continuar o seu ministério mesmo estando detido aí em Cesareia. Alguns dias depois, Félix chegou com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. E, discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: basta por enquanto, retira-te, eu te chamarei quando houver oportunidade. Então, o Félix aqui ficou chamando, né? O Paulo ficou de idas e vindas aí, sendo convocado para falar e para ouvir, para se encontrar com o Félix. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, por isso o mandava chamar com mais frequência e conversava com ele. Então, essa é a razão dessas idas e vindas, né? O Félix estava pretendendo aí obter algum lucro financeiro, né, com a situação do Paulo. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e, querendo agradar os judeus, manteve Paulo na prisão. Então, veja que a prisão de Paulo aí em Cesareia vai para 2 anos, e a razão por que o Félix mantém o Paulo preso não é que ele concordou com as acusações, mas simplesmente porque ele não queria desagradar os judeus, né? Uma vez que ele era governador da Judéia, ele queria agradar os judeus, então, por essa razão, ele manteve o Paulo preso durante esse tempo. Aí o Félix ele é sucedido pelo Festo, né, que vai ser apresentado para nós aí no capítulo 25. Então, a narrativa ela continua dizendo: Festo, chegando à província, depois de 3 dias, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, ele sucede o Félix, mas ele vai a Jerusalém, né? Em visita, ele vai a Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediram, suplicando-lhe desfavoravelmente a Paulo, a favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Veja que a intenção não era de um julgamento justo, a intenção não era confirmar que havia uma acusação verdadeira, era toda uma trama, porque no final o que se desejava era a eliminação do Paulo, né? Era eliminar isso que eles chamaram de peste, né? Peste é algo que se manifesta e se espalha, né? E precisa, então, ser contido de qualquer forma. E aqui, então, a forma de conter essa peste é a morte do Paulo. Então, eles já tinham planejado isso lá, o Lísias poupou o Paulo, tirando secretamente de madrugada o Paulo, levando para Cesareia, e agora que eles estão aproveitando que tem um novo governador, e eles estão, então, sugerindo ao Festo que ele traga o Paulo para ser julgado em Jerusalém. Mas a ideia não é julgá-lo, mas sim armar uma emboscada, uma cilada,
e matar o Paulo. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodeavam. Esses judeus desceram junto com o Festo. O rodearam, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo respondeu em sua defesa: não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, e aí substituiu 6 por meia dúzia, né? O Félix manteve o Paulo preso para agradar os judeus, e aqui tem um outro governador que tem a mesma intenção. Ele quer agradar os judeus. É óbvio que ele não vai ceder à pressão dos judeus, porque ele presta contas a Roma. E o Paulo já foi identificado como um cidadão romano, então ele não pode ser um tanto quanto arbitrário aqui naquilo que ele vai fazer com o Paulo. Ele tem que preservar a vida do Paulo, ele não pode condenar o Paulo sem o devido julgamento, o devido processo, e muito menos pode ceder ao pedido dos judeus. Então, a lei romana aqui é que está impedindo tanto Félix quanto Festo de ceder aos desejos dos romanos. Ele terá que prestar contas a César depois por ter condenado um cidadão romano sem uma causa, sem um julgamento, um processo legal devido. Mas Paulo disse, estou perante o tribunal, mas Paulo respondeu em sua defesa, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo, queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Bom, o Paulo já sabia, já percebeu que ele quer agradar os romanos, os judeus. Então, ele está perguntando para o Paulo se Paulo tem essa preferência. Caso Paulo não soubesse, né, do que sabe, de que ele está querendo agradar os judeus, e que os judeus que já tinham preparado uma armadilha antes, que chegou ao ouvido do comandante Lísias por seu sobrinho, continuavam com a mesma intenção, ele poderia ter concordado. E aqui, caso acontecesse um acidente com o Paulo lá em Jerusalém, o Festo poderia dizer, não, ele preferiu ser julgado lá, e eu apenas o levei. Né? O Paulo, sabendo dessas coisas, vai dizer a ele, estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo de que estes homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles, a fim de agradá-los. Apelo para César. E aqui, então, começa para nós aquilo que vai ser a 4ª viagem missionária do Paulo. Não tão missionária, não é? Nos termos em que ele tinha planejado, nos termos em que ele desejava ir até Roma, mas vai ser aí uma viagem a Roma, né? Ele vai chegar a Roma, então esta será a 4ª viagem missionária do Paulo. Quando ele apela para César, esse pedido tem que ser obedecido, né? Ele não pode mais ser julgado pelo Sinédrio, não pode ser entregue aos judeus, ele precisa ser julgado perante César. E como ele apelou para César, ele tem que ser levado ao tribunal romano em Roma. Então, Festo, depois de falar
com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia em visita de boas-vindas a Festo. Esse aqui é o rei da Judéia, né? Você tem o governador, o Félix e o Festo, né? que o substituiu, e aqui você tem o rei Agripa. Esse aqui é o rei Agripa I, que é neto de Herodes. Ele, então, é o rei da Judéia. E ele vem com a sua esposa Berenice para Cesareia em visitas de boas-vindas. O Festo acabou de assumir, né, o seu cargo ali, e ele vem, então, prestar ali as suas honras ao governador. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso pedindo sentença contra ele. Eu lhes respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia, tinha contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus, que, embora morto, Paulo alega estar vivo. E estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a elas. Aqui ele está falando para o rei Agripa isso, mas a intenção dele não era bem essa. A intenção dele era agradar os judeus e facilitar a emboscada que ele já sabia os judeus fariam contra Paulo em Jerusalém. Mas tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele lhe respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, achei que ele não havia praticado nada digno de morte, mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever ao meu senhor. Por isso trouxe perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Veja a dificuldade, né, do processo. O processo ele é ilícito, né, do começo ao fim, porque existem acusações que não podem ser provadas, existe uma intenção clara, comunicada, de que a intenção é matar o Paulo. O Paulo, então, para se proteger, faz uso da sua cidadania romana e apela para César, mas esse homem aqui, o Festo, tem que enviar o prisioneiro a Roma, mas ele não tem o que escrever. Veja que agora ele vai aproveitar a presença e o interesse do rei Agripa
para que o rei Agripa depois possa dizer para ele o que ele pode escrever ao enviar o Paulo para ser julgado em Roma. Vai ser julgado pelo quê? Quais são as acusações? Ele não tem o que escrever. Ele está, na verdade, aqui em maus lençóis. Para ser justo, ele perde a sua credibilidade com os judeus de quem ele é governador. Ele tem que agradar os judeus. Mas, por outro lado, ele presta contas ao imperador. E como ele vai enviar uma viagem longa, custosa, vai enviar um prisioneiro, cidadão romano, para ser julgado perante César, se ele não tem uma acusação que escrever na sua carta de recomendação. Então, ele está numa situação muito difícil e ele espera que o Agripa aqui o ajude, né? Depois de ouvir o Paulo. Então, Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. E é fato, né, porque os herodianos, né, eles são muito simpatizantes dos judeus. Outrora, os herodianos, a casa de Herodes, foram adversários dos judeus. Né? O Herodes vem dos idumeus, e os idumeus é o povo que teve a sua origem depois da destruição de Edom. Né? Lembra lá dos edomitas, né? que tem origem lá no Esaú. Os edomitas, assim como Esaú e Jacó, tiveram a vida toda uma rixa entre si, né? Apesar de serem irmãos, o Edom e Israel são nações irmãs, mas eles mantiveram essa rixa durante toda a sua existência. Quando a Babilônia veio sobre Judá, os edomitas se aliaram, como haviam feito com outros invasores, eles se aliaram aos babilônios para facilitar a derrota e a conquista de Judá. Aí há uma profecia, né, de que esses edomitas, por causa disso, eles receberão um duro juízo divino. E esse juízo veio, porque eles foram também conquistados pelos próprios babilônios e vieram à extinção. Só que a extinção dos edomitas deu origem aos idumeus, que é a origem nacional da casa de Herodes. Mas o Herodes é simpatizante dos judeus, então ele tem conhecimento da história judaica, ele tem conhecimento dos costumes judaicos e das leis judaicas. Por isso que o Paulo está dizendo isso para o Agripa aqui, né? Que és bem versado, né? Eu sei que és bem versado nas coisas concernentes aí aos judeus. Por isso, Paulo começa o seu discurso julgando-se feliz por poder defender-se perante ele de todas as acusações, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico-te que me ouças com paciência. E aí, aqui vem a terceira vez no livro de Atos que o Lucas vai registrar o testemunho de conversão do Paulo. Por 3 vezes o Paulo fala e o Lucas registra as 3 ocasiões, fazendo em cada uma delas acréscimos, né, que, para nós entendermos um pouco mais daquilo que aconteceu ali na narrativa do capítulo 9 de Atos, a gente tem que ler os 3 relatos, porque eles enriquecem e eles, então, ampliam as informações do que aconteceu, especialmente
de palavras que Jesus dirigiu ao Paulo, que não ficaram bem claras na narrativa do capítulo 9. Então, ele começa aí fazendo a sua defesa, e ele diz, então, né, que desde a juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo de nossa religião. O grupo aqui é seita, né? Os fariseus é uma seita do judaísmo, grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ao rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Aqui é uma informação nova, que não aparece nos dois relatos anteriores, né? Mas aqui, o que a palavra de Jesus para o Paulo numa tradução mais popular, é por que você é tão teimoso, né? Porque aguilhão é aquele instrumento nas botas, né, dos vaqueiros, dos cavaleiros, né, que eles ferem as ilhargas, né, aquele lado, né, da barriga do animal, com o fim de que esse animal possa aumentar a sua velocidade ou ser mais doméstico, ser mais domesticado. Então, Jesus está usando essa linguagem para dizer para o Paulo que ele era como um animal e que a graça de Deus, né, estava apertando ele. E aí, certamente, é uma referência à consciência do Paulo. Porque aquele fato, e ele relembra isso aqui, né? Aquele fato do martírio do Estevão, em que ele ficou segurando as roupas daqueles que matavam o Estevão, aquilo lá impressionou a consciência do Paulo. O aguilhão de Deus começou a pressionar a sua consciência desde então. Aquela imagem foi uma imagem muito decisiva na conversão do apóstolo Paulo, né? Porque nesse relato aqui, ele faz lembrança daquela ocasião, mas ele coloca que ele castigava muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Mas o que acontecia? Eles não blasfemavam. Eles eram castigados, mas não blasfemavam. É o modelo do Estevão. Ele obrigava-os a blasfemar e eles não blasfemavam. O que acontece com um totalitarista, com um ditador,
com um autoritário quando ele não é obedecido. Ele é tomado de raiva. E ele coloca isso aqui. E cada vez mais enfurecido contra eles. A fúria do Paulo aumentava por causa da resistência dos crentes. Só que essa resistência dos crentes em não ceder às suas ameaças e às suas agressões funcionavam como um aguilhão de Deus apertando a consciência do Paulo. Então, isso foi decisivo, né, na questão que levou finalmente à sua conversão, e ele está dizendo isso aqui. Eu disse, quem és, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem persegues, mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te levarei deste povo e dos gentios, livrarei, né, deste povo e dos gentios, para os quais te envio. Veja, ele vai a judeus e gentios, mas ele vai ter uma missão especial aos gentios. E qual vai ser a missão do Paulo? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja que é a missão do Paulo aos gentios. Aí ele se volta para o rei Agripa. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me, mas tenho alcançado auxílio da parte de Deus. E até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, isto é, como o Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Então, Paulo apresenta aí mais uma vez o seu testemunho, e o seu testemunho funciona aí aos ouvidos do rei Agripa também como sua defesa. Aqui, de novo, né, há uma defesa do acusado, do Paulo enquanto acusado, mas há uma defesa também do evangelho, ou seja, é ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma defesa de si próprio, ele está em missão, porque ele está testemunhando de Jesus, e ele mesmo diz aí, né, que Jesus o enviou a pessoas simples, mas também a pessoas influentes, e aqui ele está entre pessoas influentes, testemunhando do evangelho. E Paulo vai progredir um pouco mais, né? Porque ele vai testemunhar em Roma, ele vai testemunhar também na casa de César. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com liberdade, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Está apelando de novo, né, para a história do rei Agripa, um herodiano, com a história de Israel. Sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em um canto às escondidas.
crês nos profetas? Provoca Paulo, o rei Agripa. Sei que crês. Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. E o rei levantou-se, bem como o governador de Berenice, e os que com eles estavam sentados, e retirando-se diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então aqui, mais uma vez, a defesa apresentada aí do Paulo, diante do Félix, o primeiro governador, depois ao governador que substituiu o Festo, e, finalmente, ao rei Agripa, que desejou, em visita ali de saudação ao novo governador, desejou ouvir também o apóstolo Paulo. E quase, usando a linguagem dele, né, quase que ele é persuadido pelo testemunho paulino de se tornar cristão. É interessante a resposta que Paulo dá ao Agripa, porque quando o Agripa diz que por pouco, né, você mesmo me persuade a me tornar cristão, o Paulo diz que, em outras palavras, isso não diz respeito à capacidade de defesa do Paulo, de argumentação de Paulo. A conversão não está definida pelo poder do apologeta, mas sim pelo poder de Deus. Ele diz aí ao Agripa, né? Paulo diz: quisera Deus que por pouco ou por muito. Ele está dizendo que esse negócio de conversão, esse negócio de tornar-se cristão, não é coisa de ser convencido intelectualmente. O Paulo está dizendo para o Agripa que ele poderia tornar-se cristão, mas seria um falso cristão se ele se tornasse cristão por causa da habilidade do discurso de Paulo, da argumentação de Paulo. Em outras palavras, o Paulo está dizendo que alguém só se torna cristão se Deus quiser que ele se torne cristão. Se Deus não quiser que ele se torne cristão, não há nada que o faça cristão. E aí a gente vai trabalhar naquela questão de pessoas ouvirem apologistas, né, defensores da fé cristã, com tão boa argumentação, que eles acabam aderindo à fé cristã. Eles acabam se tornando adeptos da fé cristã por causa da beleza do evangelho, por causa da beleza da argumentação no testemunho evangélico. E essas pessoas podem pensar a partir de si que elas são cristãs. Elas podem se submeterem ao rito de iniciação, que é o batismo, e se tornarem membros da igreja. São pessoas que adotam a fé cristã do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da beleza, né, intelectual do evangelho ou das doutrinas cristãs. Mas isso não faz de alguém cristão, né? Alguém só é cristão, segundo Paulo, se Deus quiser que ele se torne cristão. Ok? Fiz essas colocações últimas aí para provocar um pouquinho você. Quem sabe você queira fazer alguma pergunta e tal, antes de nós entrarmos no capítulo 27. O Paulo foi o primeiro calvinista.
pela linguagem que ele usa, que é o Agripa, né? Dá para perceber que e outra, né? O Paulo tem muito conhecimento, né? Tem muita formação acerca disso, né? Se você pegar o que ele escreveu lá sobre a soberania de Deus na salvação, lá nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, você vai perceber que ele é extremamente... Acho que a gente não convence, não. Convencido, ele é extremamente convencido de que as pessoas são salvas por um ato soberano de Deus, né? Por nada mais, mas por um ato da soberania de Deus. Ei, pastor? Sim. Esse propósito aí, acho que será que alguém pode convencer? Porque o Espírito Santo que faz a conversão, né? Opera a conversão na pessoa. Sim. Mas convencer a pessoa daquilo que o outro está pregando, né, sobre Cristo, será que acontece isso? Sem dúvida. Convencimento? A igreja, eu ia dizer que ela está cheia, mas eu acho que é exagero meu, mas a igreja tem muita gente que aderiu, que está ali por aderência, não por conversão. Então, são pessoas desde simples às pessoas intelectuais. Então, há um convencimento intelectual da fé cristã. É óbvio que uma pessoa que entendeu o evangelho, ela vai ter uma conversão assim mais genuína, né? Porque não vai ser aquele momento apenas da comoção, né? Aquele momento em que ela vai dizer, Deus me tocou, né? Ou Deus falou comigo. E muitas vezes que as pessoas dizem que Deus falou com elas, se você perguntar o que Deus falou com você, elas não sabem o que Deus falou, mas Deus falou, né? São formas das pessoas se referirem à sua experiência com Deus. Às vezes as pessoas podem tomar a sua decisão movidas ali pela comoção da mensagem pregada. Se essa comoção veio por causa do conteúdo pregado, então houve um entendimento. Então, é de se apostar que haverá ali uma conversão genuína. Mas muitas vezes esses momentos de comoção são gerados pelo pregador. São momentos artificiais gerados pelo pregador que cria comoção. Há aqueles pregadores que, inclusive, na hora do apelo, né, mandam tocar uma musiquinha de fundo, fica alguém lá no piano ou no violão, vai tocando uma musiquinha melosa, e ele vai, então... Isso aí é uma artificialidade que pretende causar comoção, e pessoas tomadas, né, pela comoção, elas podem fazer muitas coisas que você manda elas fazerem. Então, tem muita gente que vem para a fé desta forma. Por outro lado, tem aquelas pregações que são pregações de pessoas que têm o dom da apologia, né? Eles são muito, vamos dizer, muito intelectuais. Então, eles trazem argumentos, né? Eles trazem um arranjo da pregação cristã, com muito conteúdo intelectual, mas eles não têm coração naquilo que estão pregando. O coração não está ali, a alma não está ali. Está a presença ali do intelecto. E aí, pessoas que ouvem esses pregadores, da mesma forma que aqueles que comovem, eles também podem vir a se converter por causa dos argumentos e também da estética da apresentação, bem como do conteúdo apresentado.
Então, há uma conversão por uma atração intelectual, mas não há coração. O ideal é a gente unir as duas coisas, né? Você ter uma pregação com conteúdo evangélico, né? Pouca, pouca arte do pregador, né? Pouca imaginação do pregador, mas um conteúdo bíblico sólido, revelacional mesmo, mas anunciado com alma, né? Anunciado com o coração na boca. Eu acho que a junção dessas duas coisas faz com que se facilite, né, ali o ambiente e o momento da operação do Espírito Santo de Deus. Mas é possível, sim. Tanto é possível que pessoas se convertam por pura comoção, quanto é possível que pessoas se convertam apenas por uma atração intelectual, né, por uma concordância intelectual acerca das doutrinas e dos arranjos do testemunho evangélico. Entendi. Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí? Para a gente entrar no capítulo 27, que aí já é a viagem para Roma? Tudo bem? Então tá. Então eu vou seguir. Vou seguir aqui com a nossa leitura. Determinou-se, então, né, que navegássemos. Aí o Lucas entra na narrativa. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então, partimos, e aí foi, né, vários outros prisioneiros, a própria população ali dos funcionários do navio, era um navio de carga. Foi permitido, né, que amigos do Paulo também o acompanhassem nessa viagem, e além do Lucas, ele coloca aí que estava com eles o Aristarco também, da Macedônia. Então partimos, embarcando em um navio de Adrabítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Veja, é uma prisão, né? Mas não tem nada contra o Paulo, todo mundo sabe disso, e esse homem aqui está usando aí de uma certa humanidade com o prisioneiro, permitiu que o Paulo, e também confiança, né? Porque permitiu que o Paulo pudesse ir, né? Ver amigos e tal, e arrumar suprimentos, né? Provisão para a viagem. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirta, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona, e, margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que
ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem a viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Então, chegaram ali num momento perigoso, já o tempo já estava anunciando que a viagem era perigosa. O Paulo aconselhou, né, que o Júlio adiasse, né, a partida, mas ele foi voto vencido aí e eles decidiram partir para arriscar, né, chegar até Creta, onde eles passassem o inverno. Soprando o vento sul de Jorma de forma amena e, supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Veja que a situação ficou bem perigosa e eles estão aí à deriva, né? A tempestade aumentou, veio esse vendaval aí que o Lucas faz questão de registrar o nome pelo qual ele era conhecido, né, dos marinheiros, das pessoas habituadas a viajar por ali. O navio foi lançado para fora de curso, sendo-nos impossível navegar contra o vento. Cedemos à sua força e nos deixamos levar. Então, eles estão à deriva. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E, usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. É interessante isso, hein? Esse amarrar com cordas não é nada fácil, porque o que está sendo dito para nós aqui é que eles lançaram cordas por debaixo do navio para amarrá-lo na parte de cima. Ou seja, para prender a madeira do navio. Então, veja que foi um trabalho aí muito, muito difícil de ser feito. Mas eles, como o Lucas está narrando aqui, eles lançam mão de tudo o que era possível ser feito. E se eles lançaram mão desse dispositivo de amarrar o navio com cordas, então era porque isso era extremamente necessário dentro daquilo que eles estavam experimentando aí dessa tempestade. Temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar, ou seja, estão mais à deriva ainda. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Veja, já não há mais esperança. A tempestade se tornou tão forte que não há mais esperança de continuar a viagem. Agora aqui é uma luta pela preservação da vida. Não há mais uma luta pela preservação do navio, não há mais uma luta para manter o itinerário da viagem. Não, agora eles sabem que estão numa condição completamente diferente da original. Agora eles terão que lutar pela vida. Eles estão sob forte ameaça.
o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, o que dificulta ainda mais a navegação. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Então, não há mais esperança. Veja que foi gradativo, né? Primeiro pararam num porto, a tempestade já estava se anunciando, o Paulo aconselhou que eles não seguissem viagem, mas o comandante do navio ouviu mais ali a tripulação do que o Paulo, seguiram viagem, tentando forçar uma barra para chegar em Creta e passar o inverno ali. A coisa deu errado, as coisas se tornaram difíceis, eles começaram a fazer tudo, usar todos os recursos necessários para manter a ordem do navio. Não conseguiram, ficaram à deriva, tentaram preservar o navio, não conseguem preservar o navio, e agora eles estão lutando pela própria vida e chegam a um ponto ápice, que não há esperança mais nem para a própria vida. Então, é bem uma situação gradativa de tribulação, uma situação progressiva de provas, que eles chegam, né, a esse ponto do Lucas dizer, né? Quem está dizendo isso aqui é o Lucas, e ele não está dizendo eles, né, para se referir ao comandante, ao piloto, à tripulação do navio. Ele está dizendo aí nessa frase: acabamos, nós, todos nós, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Esse nível de tribulação aqui faz lembrar aquela tribulação que o Paulo compartilhou com os coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, que ele teve na Ásia, e que ali também ele diz que a tribulação foi mais forte do que nós podíamos suportar, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, é uma situação semelhante aí em níveis progressivos e intensificados de tribulação, né, de ameaça à vida, de perdas que chega ao ponto da ameaça à vida, e a ameaça progride até o ponto de não haver mais esperança de que nós vamos ser salvos. Esse é o ápice aí das tribulações desta viagem. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, conclui o Paulo, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Vejam, quando Lucas disse que nós, né, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos, eu fico me perguntando se esse nós aqui inclui o Paulo. Né? E eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque, por vezes, quando Paulo está chegando num limite em que ele está entrando no desespero, Deus dá a ele uma experiência.
né? Se você ler, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que os judeus ali organizaram uma dura perseguição ao Paulo e parece que ele estava planejando ir embora, porque Deus aparece a ele em visão e diz para ele, Paulo, não temas e não te cales. Manda ele permanecer na cidade, porque tem muitas pessoas nessa cidade. Então, diante de um aperto, provavelmente o Paulo estava planejando ir embora de Corinto e Deus, então, o encoraja a permanecer. Esse outro texto que mencionei agora de 2 Coríntios 1 parece ser a mesma coisa. Nós desesperamos da própria vida, mas parece também que Deus deu ao Paulo mais uma experiência, porque ele acabou sendo libertado e parece que na libertação Deus comunicou a ele a razão da prova e ele compartilha com os coríntios para que aprendêssemos a não confiar em nós mesmos, mas naquele que ressuscita os mortos. Você se lembra de outra experiência dele, que é aquela experiência conhecida como espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12. E veja como Paulo diz que ele ora 3 vezes, e 3 aí não é 1, 2, 3. Ali a ideia é de uma insistência na petição, uma insistência diante de Deus. E quando ele está por desistir, então Deus fala com ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui, o Paulo provavelmente estava entre essa totalidade a que se refere o Lucas, quando ele diz que nós acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Porque é em seguida, veja que Paulo diz, esta noite, é depois disso, depois dessa constatação do Lucas, que ele então vem aos homens, vem à população do navio, para dizer, senhores, esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertence Ciro, e dizendo, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. E aí, a afirmação de fé do Paulo. Senhores, tende coragem, pois creio em Deus, que acontecerá assim como me foi falado, contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Ou seja, nós vamos ter a vida poupada. Deus vai preservar a nossa vida. Mas nós vamos perder tudo aquilo que está no navio. Né? Vamos perder o navio, vamos perder os produtos que estão sendo transportados, até mesmo a provisão de alimentação vai se perder. E ainda vamos encalhar, eles vão encalhar numa ilha em que o navio será totalmente destruído. Então, a palavra aqui é uma palavra que dá a boa notícia de que a vida vai ser preservada, mas a má notícia de que vamos perder tudo. Então, é bem complicada, né, essa notícia, porque normalmente, quando nós lidamos com perdas, nós lutamos para não perder o que estamos perdendo. Quando a gente chega no ponto de que a vida é que vai se perder, a gente abre mão das coisas. A gente se contenta em só ser preservado a vida.
E é precisamente isso que Deus está dizendo aqui para eles. Que eles precisam, a boa notícia é que a vida vai ser preservada. Só a vida. Mas eles vão perder tudo aquilo que no momento eles têm. Pastor, Sim. se o Paulo tivesse, se o comandante tivesse obedecido ao Paulo, que ele falou, essa situação seria totalmente diferente, né? Sim, ele faz questão de lembrá-los, né? Se vocês tivessem me ouvido, a situação seria diferente. Mas o Paulo fala isso não com aquele espírito, né, que certos irmãos da igreja, né, quando dão algum conselho assim, né, e a gente não ouve, aí a coisa dá errada. Aí ele fala, não, eu não te falei, né? Eu te avisei. Não nesse espírito, mas ele fala com o propósito de conquistar a autoridade sobre eles, né? Porque logo em seguida ele vai dar conselhos. Ele vai se tornar líder dos líderes do navio. O Paulo parece não, certamente é uma pessoa extremamente culta e informada. Aqui uma das leituras que eu estava fazendo aqui, que eles estão dizendo que fontes antigas indicam que as viagens de Paulo pelo Mediterrâneo eram orientadas pelas estações do ano. Uhum. De 10 de março a 27 de maio, a viagem era arriscada. De 28 de maio a 14 de setembro, eram consideradas seguras. De 15 de setembro a 11 de novembro, eram arriscadas. De 12 de novembro a 9 de março, eram consideradas perigosas, com desastres frequentes. Paulo menciona do dia do jejum, em Atos 27:9, numa referência direta ao Yom Kippur, o dia do perdão. Essa festa judaica ocorria entre setembro e outubro, e por isso podemos presumir que a viagem para Roma tinha ocorrido durante uma época perigosa do ano. Sim. Na maioria das suas viagens marítimas de Cesareia para Roma, o apóstolo Paulo viajou em 2 navios que carregavam grãos vindos de Alexandria, Atos 27:6 e 28:11. E aí ele faz aqui uma referência dos tipos de cargas que eles carregavam, que era milho, cevada, que eram cultivados no Egito e carregados em navios a granel. Eles chegavam a transportar até 150 mil toneladas de grãos por ano. Então era um fluxo muito intenso de mercadorias naquela região. Era uma rota muito, muito frequentada. Levava de 10 a 20 dias transportando. Aí o pastor nos leu aqui na passagem anterior uma expressão, eu fui procurar o que era, a palavra sirte. Sirte significa banco de areia, os maiores bancos de areia. Então, quando eles estavam fazendo a amarração do navio, o medo deles era que o navio ficasse atracado no banco de areia. Aí era a morte certa, porque o peso do navio com grãos e aquilo tudo ia ficar atolado, não ia ter jeito. Era a morte certa mesmo. Sim. Interessante ver essas referências aqui para ilustrar um pouquinho mais a nossa aula. Sim, obrigado, Guilherme. Esse conhecimento, né, que o Paulo tem, certamente também é de conhecimento do piloto, do dono do navio, porque são viagens, eles conhecem, né? Essas coisas todas que o Paulo conhecia, provavelmente esses homens conheciam muito mais do que o Paulo. Aí a gente entra, né, naquela questão, irmãos, daqueles que têm que prestar contas, né? Então você tem, por exemplo, uma viagem dessa, quantas viagens dessa você tem que fazer durante um ano? E aí o camarada tem essa responsabilidade, ele tem que botar o navio no mar. Veja que quando eles fizeram isso, lá desobedecendo o Conselho Paulino, eles fizeram, a tempestade já estava se anunciando. E esses conhecimentos, Guilherme, que o autor cita aí, que o Paulo tinha, era de conhecimento também desses homens que eram profissionais da navegação, eram pessoas, não eram marinheiros de primeira viagem. Mas aquela obrigação, né? Aquele negócio de atingir metas, faz com que eles tentem, né? Veja que o texto diz que eles se esforçariam para passar o inverno mais adiante. Então, eles estão querendo
driblar o período da tempestade para chegar o mais cedo possível em Roma e descarregar esse navio. A gente vive isso, né? Entre nós. No último sábado, por exemplo, nós tivemos mais um acidente com artistas, né? E a gente sabe, o camarada sai lá do norte do Paraná, onde tinham feito um show, e tem que estar aqui em São Pedro para um outro show. O camarada tem que botar esse carro na rua, na estrada. Esse camarada tem que correr, porque ele tem hora para chegar. Vai se saber, né, se esse camarada conseguiu dormir, né, se estava bem para dirigir. É óbvio que o acidente ocorreu por um pneu que estourou, mas há uma testemunha que diz que registrou o ônibus a 130 km por hora. A gente vê constantemente, né, caminhoneiros que às vezes usam até drogas para se manterem acordados na estrada, porque eles têm que fazer viagens longas e têm que bater e voltar. Então, são gente que tem que prestar contas, né? E por ter que prestar contas, eles acabam colocando a vida deles e de outros em risco, que eu penso que era a condição desses marinheiros, que, para mim, eram profissionais. Então, aquilo que o Paulo conhecia, eles também conheciam, mas eles tinham um prazo, né, para cumprir, e calcularam, obviamente calcularam mal, calcularam que dava para contornar a situação e, obviamente, foram surpreendidos, né, por esse mau tempo, que acabou praticamente aí com a viagem deles, não fosse o fato de que eles vão conseguir preservar a vida, ficar numa ilha e aguardar uma nova embarcação passar por ali. Pois bem, quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Veja, eles estão medindo, né? Era o instrumento que tinha na época, para ver a quanto eles estão da margem da Terra, porque eles não têm nenhum instrumento. As estrelas não aparecem, não há nenhuma iluminação, é tempestade o tempo todo. Eles desconfiam que estão se aproximando de algo e eles então começam ali a fazer algumas medições. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Isso aqui lembra as orações do navio lá do Jonas, né? Que tem muita semelhança aqui a viagem de Paulo para Roma nesse navio e a experiência do Jonas. Não sei, né? Não sabemos, né? Porque essa não é uma ideia minha, mas não é possível saber se o Lucas aqui não teve, né, no registro dessa viagem do Paulo, se ele não teve como pano de fundo o oposto, né, do Paulo, que era o Jonas, porque o Jonas também estava viajando, né, só que para fugir de Deus. E aqui a mensagem que o Paulo recebe de Deus é que ele era necessário que ele chegasse a Roma e que ele testemunhasse também na casa de César. Eles fazem orações, e aí nessa hora até quem não é religioso se torna religioso, né? Até quem é religioso não praticante se torna praticante. É a hora de apelar para alguma força
transcendental, sobrenatural, porque recursos humanos já acabaram e não há mais o que se fazer. Às vezes, lamentavelmente, né, as pessoas começam a pensar em Deus, e nesse caso pode ser qualquer Deus, qualquer divindade, quando elas são convencidas de que elas não têm mais nada o que fazer para salvarem-se a si mesmas. Então elas começam a apelar para alguma divindade. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: aqui os marinheiros estão planejando fugir, né? Usando aí os botes salva-vidas. E o Paulo então avisa o centurião: se esses homens não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Veja, agora percebe como Paulo conquistou a autoridade sobre todo o navio? Lá atrás ele não tinha nenhuma autoridade. Mas aí quando todos nós perdemos a esperança de viver, e Deus aparece a Paulo e anuncia a ele que todas as vidas do navio serão preservadas, a partir dali eles começam a se permitir serem liderados por Paulo. Paulo já tinha dito e eles acataram, e agora aqui o Paulo vê, né, que aqueles homens estão tentando fugir do navio usando botes salva-vidas, e prevê que se eles saírem, eles vão morrer, né? Então, eles são impedidos de fugirem. Os soldados cortam ali os cabos do bote e deixam o bote cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Veja, a luta pela vida, né, estava tão intensa que não havia tempo sequer para as refeições. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Novamente, o Paulo afirmando a eles, dando a eles um pouco de segurança. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Um gesto, né, que é semelhante à ceia do Senhor, mas não se deve pensar que seja este o caso. Apenas a linguagem aí está nos remetendo, né, à celebração da ceia, mas não deve ser o caso aqui, porque todos são chamados, né, a comer do pão ali partido pelo Paulo. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio jogando trigo ao mar. Agora é a carga, né? É a luta pela vida. Já se sabe que tudo ali vai se perder mesmo, então é uma luta pela permanência da vida. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava com a força das ondas.
Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes esse intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim todos chegaram salvos à terra. Aqui se cumpre aquilo que foi anunciado pelo anjo do Senhor a Paulo, né? Que nenhuma alma se perderia. Então o texto termina dizendo que todos, né, do navio chegaram salvos à terra, mas tudo se perdeu, né? Se perderam ali a carga do navio, o próprio navio, né, encalhado aí, foi despedaçado, né, pelos ventos e pelas ondas, e somente as pessoas que viajavam no navio, todas elas tiveram suas vidas preservadas. A maneira como Lucas faz essa narração, né, dessa viagem faz-nos lembrar de situações, né, vividas por nós de vez em quando. Quando a gente entra, né, numa viagem, né, numa situação em que a gente prevê ali um certo perigo e a gente ora por proteção, mas aquela situação se torna perigosa, né? A proteção não vem, o perigo vem, e então a gente ora pelo perigo. E em resposta à oração pelo perigo, o perigo aumenta. E as coisas vão se tornando cada vez piores. Eu penso que esse tipo de experiência é aquele tipo no qual, muitas vezes, dependendo da intensidade, né, da situação, é aquilo quando mexe com a nossa capacidade de esperança, né? Daí o Lucas registrar aqui, né, que acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos, ou seja, nós sabemos, a partir daqui, nós sabemos que vamos morrer, né? A gente sabe, pela leitura dos olhos humanos, a gente sabe que a gente vai morrer, que o nosso tempo chegou. E aí, então, vem essa palavra de Deus por Paulo e através do Paulo para a população do navio. A situação não melhora, né? O Paulo, baseado nessa revelação, ele afirma: eu creio em Deus, né? Eu creio que assim vai ser feito, ou seja, as vidas vão ser preservadas, mas a situação não muda, né? Há um renovo de esperança em Paulo e há um renovo de esperança na população do navio, porque eles estão pegando uma carona na fé de Paulo, na esperança de Paulo. Mas olhando para a situação não altera, continua piorando. E quando eles pressentem que eles estão se aproximando de algo que poderia ser a salvação deles, eles dão com um banco de areia. Eles encalham. E ali encalhados, a coisa fica pior, porque os ventos e as ondas dão violentamente contra a embarcação e começa a destruir a embarcação. E eles têm que decidir
salvarem-se a si mesmos nadando. Ou aqueles que não sabiam nadar, procurarem algum dos destroços do navio para se apoiarem a fim de salvarem a própria vida. E aí, no final, todos eles conseguem se salvar. Então, são situações, momentos da nossa vida que a prova pode ser dita, como Paulo disse lá da prova que ele sofreu na Ásia, que esteve acima do que nós podíamos suportar, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, de perdermos a esperança de que a situação vai mudar, de que isso vai melhorar. Então, quase que se instala uma descrença, né? Uma desesperança. E esse é um ponto extremamente perigoso. Perigoso para a saúde espiritual, porque nesse ponto pode surgir uma grande revolta contra Deus. E aí a gente não precisa reconhecer essa revolta contra Deus por meio de alguma verbalização, né? Porque tem as pessoas que se revoltam contra Deus e elas falam, né? Mas essa revolta contra Deus pode não vir na forma de uma explosão emocional, mas ela pode se instalar a partir de uma implosão emocional. Ou seja, acontecer do lado de dentro, sem que as pessoas do lado de fora percebam que nós estamos revoltados com Deus. E às vezes, até mesmo sem que nós fiquemos em condições de perceber que o que está acontecendo conosco é que nós estamos revoltados com Deus por alguma coisa que nós julgamos que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, se essa revolta contra Deus, ela é externa, ela é verbalizada, ela é expressada, eu sei que eu estou revoltado contra Deus e as pessoas ao meu redor também sabem. Normalmente, eu posso abandonar a igreja, não querer mais saber de Deus. Eu posso até me tornar um ateu, um agnóstico. Mas existem as pessoas que vivenciaram isso, mas não expressaram isso. Mas elas estão implodindo. E muitas vezes, esta revolta não expressada faz com que a pessoa continue na igreja, faz com que o pastor continue pregando, o professor da escola bíblica continue dando aula, o ministro da igreja continua lá exercendo seu ministério, mas é um servo servindo a Deus com o coração ferido, machucado. Há uma crise porque a pessoa se dá conta de que ela está quase que funcionando no piloto automático. Que já não há mais coração, não há mais presença afetiva, emocional envolvida naquilo que ela está fazendo. São os casos de implosões de pessoas que experimentaram algum revés na vida e elas entenderam que era o tipo de coisa que não devia ter acontecido, afinal de contas elas oraram, afinal de contas elas são servas de Deus,
Afinal de contas, elas pediram oração na igreja. Afinal de contas, muita gente orou pela situação. E aquilo que era terrivelmente indesejado acabou acontecendo. E isso produz revolta. Eu penso, irmãos, que na corrida cristã, na jornada cristã, haja muito que a gente não reconhece. A gente reconhece aqueles que vão embora da igreja, aqueles que expressaram. Mas que haja muitos servos de Deus, trabalhando para Deus, com o coração magoado, com o coração machucado. Porque não conseguiram entender aquilo que aconteceu com eles. Aqui nós temos uma representação disso aí, dramatizada nessa viagem de Paulo a Roma. Não fosse uma revelação de Deus para o Paulo, nós não saberíamos como é que esse texto terminaria, né? Depois do verso 20. Não fosse Paulo ter resgatado ou ter conquistado a sua liderança sobre a população desse navio, nós não saberíamos como essa história terminaria. A questão aqui é que nós temos uma experiência daquelas de levar pessoas a desesperarem-se da própria vida, a perderem toda a esperança em Deus, perderem toda a esperança de serem salvas, de serem ouvidas, de serem atendidas no seu clamor. No final, eles têm algo para celebrar. Eles foram salvos, a vida de cada um deles foi preservada. Mas eles têm que assimilar agora aí não só a dor da experiência vivida, o pavor, o pânico, mas a perda de tudo que eles tinham. E aí eles estão numa ilha só com as roupas do corpo. É uma experiência dura, mas que talvez represente aí a história de muitos de nós, né? De pessoas que estão profundamente decepcionadas com Deus e saíram da igreja, deixaram a fé, não querem mais saber, ou de pessoas que continuam na igreja. Algumas delas, quem sabe, inclusive, mantendo, né, seu serviço na igreja, seu trabalho na igreja. Mas são servos de Deus com o coração machucado. Bom, o último capítulo de Atos vai nos falar aí do restante da experiência dessa viagem. Eles sabem que estão ali numa ilha chamada Malta. Os que habitavam na ilha usaram conosco de muita bondade, né? Porque acenderam, né, uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Esses que habitavam na ilha aí, outras versões trazem, né, os bárbaros, né? E bárbaros aí, aos olhos romanos, são aquelas pessoas de língua estrangeira, né? Não é necessariamente bárbaros por serem pessoas sem educação, sem formação. Bárbaros eram pessoas que falavam línguas que os romanos não entendiam, né? E o Lucas registra aí que eles usaram para conosco de muita bondade, né? Eles acendem um fogo por causa da chuva, eles acolhem toda a população do navio. E acontece essa experiência do Paulo, né? Ir ajudar ali
com gravetos, colocando no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando isso aconteceu, os que habitavam na ilha entenderam que o Paulo era uma pessoa jurada de morte por uma divindade, né? Então eles disseram, certamente esse homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A justiça aí seria uma divindade, né? Que teria, né, amaldiçoado Paulo. E, nesse sentido, o que aconteceu lá no mar foi culpa do Paulo, e como ele superou a maldição lá do mar, agora a justiça o amaldiçoa com uma víbora que o envenena. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Veja, de um lado, né, ele era uma pessoa amaldiçoada por uma divindade, deveria ter morrido no mar, mas superou, mas vai morrer agora pelo veneno da serpente, da víbora. Mas, passado o tempo aí do veneno fazer efeito, não aconteceu nada, então ele é uma divindade, ou seja, uma divindade que venceu outra divindade. Então ele é um Deus mais forte do que esse Deus a quem eles chamam justiça. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem muito importante na ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e desinteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Então vem aqui a provisão, porque eles tinham perdido tudo. Os habitantes da ilha, então, fazem a provisão para o restante da viagem. Interessante aqui que a gente lida, né, na vida cristã com aquilo que a gente chama de milagre e aquilo que a gente chama de cotidiano, né? A gente gostaria que a vida toda fosse um milagre, ou melhor, deixa eu me colocar melhor. A gente gostaria que tudo na vida se resolvesse a partir de um milagre, não é? Mas a coisa não é bem assim. O milagre não é o jeito padrão de Deus lidar conosco. Por isso é milagre. Quando a gente fala de milagre, nós estamos falando de uma intervenção do sobrenatural no natural. Então, é milagre justamente porque não acontece sempre. Se fosse ordinário, não seria milagre. O ordinário é aquilo que acontece na narrativa da viagem. Uma vida cheia de lutas, uma vida onde nós expressamos muitos desejos, né, em oração, mas que nem todos esses desejos são atendidos, né? Mas, no fim das contas, a gente passa pelo vale da sombra da morte e depois a gente olha para trás e é capaz de reconhecer que, se não fosse Deus, a gente não teria passado, não teria suportado tudo aquilo. São os momentos da vida cristã, da vida com Deus, em que a presença de Deus não é uma presença manifesta. Parece que Deus está escondido, né? A gente não vê nenhum sinal de Deus. A gente só vê as lutas, só vê as dificuldades. É só quando aquela dificuldade passa que a gente olha para trás e aí a gente mesmo reconhece. Eu
eu não teria suportado se Deus não estivesse lá. Eu não teria atravessado se Deus não estivesse lá. Eu não teria chegado até aqui se Deus não tivesse caminhado comigo. Então, na verdade, a vida toda é um milagre. Seja aqueles livramentos em que a presença de Deus é notória, ou seja, aqueles momentos em que a gente atravessa o vale da sombra da morte, em que a gente quase que não reconhece a presença de Deus, só a dor e o sofrimento, mas que depois de passado a gente não tem outra conclusão, senão a de admitir que Deus sempre esteve ali. Passado 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Púlux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá na Margiano, chegamos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em dois dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que foram convidados a permanecer com ele. Fomos convidados a permanecer com ele 7 dias, depois partimos para Roma. Já há aí uma comitiva, né, de boas-vindas para o Paulo. O pessoal lá de Roma já foram informados, né, da situação do Paulo, até porque o Paulo já havia escrito uma carta, né, aos romanos, apresentando o seu evangelho, que é a carta aos romanos. Então, esses irmãos já formam uma comitiva de boas-vindas para o Paulo. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 Vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se ele, disse: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada do que me acusar. Por essa razão, vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles me disseram: não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhe explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Estais cientes, então, de que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Então, mais uma vez aí, né, o auditório de Paulo sempre dividido entre aqueles que acolhem a palavra, aqueles que rejeitam a palavra, mas sempre ele colocando aí aquilo que era
o núcleo principal do seu chamado. Embora ele tivesse que priorizar os judeus, o seu chamado principal era para os gentios, né? Então, esse endurecimento aí da parte dos judeus, onde poucos se convertiam, né? Esse endurecimento que veio em parte sobre os judeus, inclinava, né? Abria as portas para o Paulo pregar esse mesmo evangelho aos gentios, que era o seu principal chamado. Depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Então, aqui nós terminamos o livro de Atos e termina dessa forma, né? É uma forma abrupta de terminar o seu livro. Alguns acham que o Lucas terminou de forma abrupta porque morreu, ou uma outra maneira de entender aqui é simplesmente que ele cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer. A sua proposta era mostrar, né, escrever o avanço, a obra do Espírito Santo por meio dos apóstolos, que começa em Jerusalém, mas se estende para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Aqui Roma representa os confins da terra, onde o evangelho chegou por meio, na primeira parte até o capítulo 12, por meio de Pedro, principalmente de Pedro, e na segunda parte, a partir do capítulo 13, principalmente por meio do apóstolo Paulo. Essa prisão aqui é a primeira, acontece uma segunda prisão. Essa prisão aqui, ele sai livre, né, dela. Não há registros suficientes para garantir, mas é muito comum entre os estudiosos a afirmação de que o Paulo ele continuou a sua obra missionária, né? Não se sabe até onde ele pôde ir, ele tinha um sonho de ir até a Espanha, não temos indicação se ele consegue chegar lá, mas ele avança com a obra missionária e mais tarde ele é preso de novo em Roma e dessa vez ele recebe a sentença de morte. E a última carta, o último escrito do apóstolo Paulo é exatamente a segunda carta a Timóteo, que ele escreve da prisão de Roma, já tendo a sentença decretada contra si, da qual ele sabe que ele não vai escapar. Ele escreve para o Timóteo, pede para o Timóteo vir ter com ele às pressas, para trazer Marcos com ele, porque é útil no ministério. Ele pretende passar o cajado para o Timóteo, né, como uma espécie de sucessor dele, e para o Marcos, a quem ele tinha desprezado lá atrás. E ele diz que Deus o havia livrado da boca do leão e que continuaria a livrá-lo. Só que quando ele fala que continuaria a livrá-lo, não significava que ele iria ser livre da morte agora, como ele sempre foi até aqui. Mas ele iria ser livrado do diabo, porque ele diz que Deus me levará em segurança para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4,18. Ok? Deus abençoe. Espero que a leitura de Atos tenha contribuído aí para o seu conhecimento, entendimento, discernimento e crescimento espiritual. Marta, devolvo para você. Obrigada, pastor. Então, nós terminamos o livro de Atos, né? E semana que vem, então, nós começamos Romanos, né, pastor? É isso? Romanos. Boa, muito bom. Então, olha, que ninguém perca essa aula, né, na próxima semana, porque com certeza vai ser tudo muito bom o estudo de Romanos com o pastor José Ayrton. Deus o abençoe, pastor.